Senhor Deus e Pai, nós suplicamos ao Senhor que agora, ao ouvir a Tua palavra, estejamos prontos, aptos a ouvir e aplicá-la às nossas vidas. Que Teu Espírito Santo nos conduza no correto entendimento da Tua palavra, que sejamos submissos a ela em todas as coisas. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, dando sequência na exposição do livro de Marcos, qual nós estamos seguindo, não é? Abramos nossas Bíblias, portanto, no Evangelho segundo escreveu Marcos. Capítulo 6. Leremos dos versículos 30 a 44. Veremos o milagre da primeira multiplicação de pães e peixes realizado pelo nosso Senhor Jesus. Marcos capítulo 6. Versículos 30 a 44. Eu farei toda a leitura do texto e os irmãos, por gentileza, acompanhem. Marcos capítulo 6, versículos 30 a 44. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco, à parte, no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-o eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos, de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Meus irmãos, a narrativa do livro de Marcos, que nós vimos no capítulo anterior e também aqui no capítulo 6, nós vimos, principalmente aqui no início do capítulo 6, dos versículos de 7 a 13, que o Senhor Jesus já havia enviado, né, os seus apóstolos, os seus discípulos ali mais próximos a ele, aqueles que de fato ele escolheu como apóstolos, para irem pregar uma mensagem de arrependimento. É isso que nós vimos quando o texto de Mateus capítulo 6, 7 a 13 foi exposto. Se vocês se lembram, o Senhor Jesus advertiu aqueles homens que em determinadas situações eles iriam pregar e as pessoas não iriam aceitar a mensagem pregada. E o procedimento pelo qual o Senhor Jesus
indicou que eles procedessem seria que eles limpassem, não é, a poeira das sandálias, como um símbolo de desprezo àqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho, a mensagem de arrependimento. Aqueles homens também haviam recebido autoridade de Jesus sobre os espíritos imundos. Não é? O texto diz que eles não só expulsavam demônios, mas que eles expulsavam muitos demônios e que eles curavam as pessoas. Então vejam, os que estão envolvidos com Jesus nesse contexto dessa multiplicação de pães e peixes não são incrédulos, não são crentes inexperientes, são aqueles que receberam o poder de Jesus para poder expulsar demônios, para poder curar pessoas e para poder pregar a mensagem de arrependimento. Então vejam, aqui Jesus está acompanhado de ninguém mais, ninguém menos dessas pessoas, esses mesmos homens que foram citados como tendo essa autoridade vinda de Jesus. Vejam, meus irmãos, a incredulidade, ela não vem só dos outros casos mencionados no livro de Marcos, não é? Mas a incredulidade também vem dos próprios apóstolos que andavam com Jesus, também daqueles que recebiam a mensagem de arrependimento, que também em algumas vezes foram incrédulos. E nós vemos que aqui nós temos uma espécie de parêntese na narrativa, né? Narra-se então a morte de João Batista, ou seja, aquele que era um pregador fiel do Evangelho, também foi rejeitado, mostrando que não só os apóstolos sendo enviados para pregar seriam rejeitados, mas ele também foi rejeitado de forma a ser morto por causa da pregação, ou seja, por causa de indicar o pecado. E aqui agora nós temos o relato, né, de que voltaram os apóstolos, né? Então permaneçam com suas Bíblias abertas para que a gente possa andar pelo texto. Então vejam, voltaram os apóstolos, né? Essa não é uma menção do texto imediatamente anterior que relata ali a morte de João Batista, mas uma ligação a essa parte que nós citamos, do versículo 7 a 13, onde esses apóstolos haviam sido enviados para pregar a mensagem de arrependimento. Então, de onde eles voltaram? Eles voltaram dessa missão que o Senhor Jesus deu para eles, dessa espécie de treinamento que o Senhor fez com eles, de enviá-los de 2 em 2 para pregarem a mensagem de arrependimento. Então vejam, voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. O Senhor Jesus havia enviado eles com um objetivo, não é? E agora eles estão retornando até a presença de Jesus para poder prestar contas a ele de tudo aquilo que eles haviam feito, não é? Eles então, como embaixadores oficiais, não é, tinham sido comissionados diretamente por Jesus para cumprir essa missão específica: pregar, curar e expulsar demônios, não é? Então eles retornam até a presença de Jesus. Nós vamos ver, meus irmãos, que eles estão em uma rotina muito intensa. O texto vai até citar aqui que nem tempo para comer eles tinham. Muitas demandas, não é, eram trazidas até eles. Vejam bem o versículo de número 31 e 32. O Senhor Jesus fala para eles o seguinte: vamos descansar um pouco, vamos repousar um pouco, à parte, não é, num lugar afastado, num lugar deserto. O texto então menciona que eles não tinham tempo nem para comer. Numerosos eram aqueles que iam e vinham. Então é isso que eles fizeram. Pela orientação do Senhor Jesus, eles se afastaram. Meus irmãos, nós não podemos perder de vista que o Senhor Jesus, ele era um ser humano de verdade. Ele não fingia ser um ser humano. O Senhor Jesus era de fato um homem. E como um homem, ele se cansava. Se por um lado os apóstolos não tinham tempo nem para comer, possivelmente o Senhor Jesus também não. O Senhor Jesus estava recebendo uma demanda muito grande de pessoas que iam e vinham, como diz o texto. Portanto, o Senhor Jesus, como um homem, entende bem que é necessário que nós tenhamos um momento de descanso, né?
E aí o Senhor Jesus, entendendo o que eles estão passando, afinal ele também está cansado, possivelmente cansado, então decide que eles deveriam se afastar para poder ter esse momento de repouso, como diz aí o versículo 31. Não em um lugar onde tivesse muita gente, né? Eles já estavam acostumados de estar perto de muita gente. Aqui o Senhor Jesus orienta que eles fossem para um lugar deserto, né? Então o texto diz que eles foram a sós num barco para um lugar solitário. Mas pensem bem, muitos eram os que requisitavam aqueles homens, o Senhor Jesus e aqueles homens. E aí o que acontece é que muitos os reconheceram, não é? Diz o versículo 33, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ou seja, eles estavam indo de barco, muitos os reconheceram e, não é, dando até a volta, eles correram para poder se encontrar com eles novamente. Ou seja, não deram de fato descanso para aqueles homens. Eles correram tanto que chegaram antes, não é? Assim diz o texto aí no versículo 33. Acontece que o Senhor Jesus, quando então desembarca, assim diz o versículo 34, ele vê uma multidão, não é? Eram muitas pessoas, tanto que no final dessa parte do texto que nós lemos, nós temos a informação de que 5.000 homens se alimentaram. Muito mais pessoas do que isso tinham lá, com certeza. Ou seja, era de fato uma multidão, como diz o texto. E o Senhor Jesus, como diz também o texto, se compadeceu deles. O Senhor Jesus, no seu íntimo, ele amou a eles, ele sentiu compaixão deles, de uma forma que ele não simplesmente os ignorou. O texto diz que aqueles eram como ovelhas sem pastor. Eles estavam ali de fato precisando de serem de fato alimentados. O texto fala sobre um alimento físico de fato. O Senhor Jesus multiplica pães e peixes. Mas de fato aqueles homens precisavam de alimento espiritual. E o Senhor Jesus então passa a ensinar-lhes muitas coisas. Eles começaram então a serem ensinados pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus está possivelmente muito cansado. Os seus discípulos também voltaram de missão, estavam ali exaustos, precisavam descansar em um lugar deserto. E o que acontece é que aquela multidão chega para eles, o Senhor Jesus se compadece deles, porque eles eram como ovelhas sem pastor. No texto paralelo de Lucas, diz que Jesus os acolheu. Mateus também cita que Jesus, nessa ocasião, curou muitos enfermos. Esse é o único milagre que aparece nos 4 evangelhos. E nós temos essa referência. Em sua mente, Jesus, ele então, ele prescruta as dores daquele povo, ele entende aquele povo. Em seu coração, ele carrega ali aquele peso que as pessoas estão sentindo. Jesus ama aquelas pessoas. Ele ama aquelas pessoas, cura aquelas pessoas, se compadece das aflições deles. A compaixão de Jesus, ela não é só um mero sentimento, mas é uma ação que Jesus faz em favor daquele povo. Não é só uma emoção que Jesus está sentindo ali de se compadecer. Na verdade, o Senhor Jesus, ensinando e curando eles, o Senhor Jesus transforma a sua compaixão, o seu compadecer-se em um ato de cura, em um ato de ensino em relação àquelas pessoas. Acontece que o Senhor Jesus, como diz o texto, não ensinou poucas coisas, mas o texto diz que ele ensinou para eles muitas coisas. E o tempo foi passando. Eles ficaram lá. Lembrem-se, o objetivo era que eles fossem para um lugar deserto. Então esse é um ambiente. Estão o Senhor Jesus, os seus discípulos e uma grande multidão em um lugar sem recursos, em um local deserto. O Senhor Jesus ensina para eles muitas coisas, e para ensinar muitas coisas demora um certo tempo, não é? Então vai ficando de tarde, é isso que o texto no versículo 35 diz. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e falaram: olha Jesus, aqui é um lugar deserto, a hora já está avançada, já passou, né, do tempo, vamos dizer assim. Manda esse povo embora, para que no caminho eles possam, né, comprar alguma coisa para comer nas aldeias. Essa foi a ideia dos discípulos.
trouxeram essa demanda para Jesus. Olha, é melhor despedir esse povo, melhor mandar esse povo embora, para que eles possam eles mesmos resolver o problema deles, porque eles precisam comer. Meus irmãos, esses aqui que deram essas ideias, deram essa ideia para o Senhor Jesus, são os mesmos que foram enviados pouquíssimo tempo antes para curar pessoas, expulsar demônios e pregar a mensagem de arrependimento. São os mesmos que receberam do Senhor Jesus autoridade para fazer todas essas coisas. E aqui eles dão essa sugestão. Vamos ver o que o Senhor Jesus então fala com eles no versículo 37. O Senhor Jesus vira para eles e fala assim: olha, dai-lhe vós mesmos de comer. E aí eles respondem, né? Iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Não é um denário equivalente ao salário de um trabalhador braçal, um dia de trabalho, né? Ou seja, nós vamos pegar a quantia relativa a 200 dias de trabalho, 8 meses de trabalho, e vamos comprar pão para que essas pessoas comam? Me parece que aqueles homens estavam pensando somente com a lógica humana, somente com as possibilidades humanas. A única ideia que eles tinham para resolver o problema era a ideia de ou mandar aquele povo embora, ou ter muito dinheiro para comprar pão para aqueles homens. Mas, obviamente, não seria possível comprar tanto pão para aqueles homens. Primeiro que talvez não seria tão fácil conseguir um estoque de pão tão grande num lugar deserto, num lugar remoto. Mas essas são as sugestões que eles dão para o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus fala com eles: olha, quantos pães tendes? E de vê quantos pães que tem por aí. Dá uma olhada, quantos pães que tem, eu preciso saber disso. E sabendo eles, responderam 5 pães e 2 peixes. Através do Evangelho de João, nós sabemos que um rapaz tinha esse recurso, 5 pães e 2 peixes. Então veja, o Senhor Jesus toma conhecimento do qual é o recurso que eles têm, e então dá uma ordem para eles: olha, vocês todos vão se assentar em grupos sobre a relva verde, né? E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Então vejam, apesar de ser um local deserto, não era um deserto, de areia. Nós temos aqui o relato que era uma relva verde, tinha uma graminha verde, onde eles iam ali se dividir de 100 em 100 e de 50 em 50. Imaginem que os apóstolos estavam ali, até então, sem explicação do que iria acontecer. Aqueles que tinham dado as sugestões que deram, de ou mandar o povo embora ou comprar muito pão, agora estavam recebendo de Jesus uma instrução. A instrução era falar qual era o recurso e dividir ali o povo em grupos de 100 em 100 e 50 em 50. Lembrem-se, era uma grande multidão. Eles precisavam ser divididos ali para que a logística fosse melhor organizada, para que eles pudessem receber, de fato, o alimento. Então Jesus toma o recurso que foi recolhido, um pequeno recurso, 5 pães e 2 peixes, não era possivelmente não era um pãozinho francês, do jeito que a gente está acostumado, mas seria uma espécie de uma bolacha, um pão amassado, redondo, e 2 peixes, possivelmente não muito grandes. E o que o texto diz é que, no versículo 41, é que tomando ele, o Senhor Jesus, os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos partiu também os 2 peixes. Vejam, grupos de 50 em 50 e 100 em 100. Aquilo que era impossível, 5 pães e 2 peixes, seria impossível para que aquela grande multidão se alimentasse, agora estaria sendo distribuído a todos eles. Acontece que, para não ter dúvida de que de fato houve um milagre, houve uma grande multiplicação, é registrado para nós no versículo 42 que todos comeram e se fartaram. Vejam, meus irmãos, o texto não diz que
todos comeram ao ponto de provar o pão e de provarem o peixe. Todos comeram ao ponto de se fartarem, é isso que diz o versículo 42. Ou seja, toda aquela multidão comeu e se sentiu satisfeita. Ficou cheio, né, de ter comido, ficou, né, ao ponto de, não, tá bom, né, já não quero mais, estou satisfeito. Todos comeram ao ponto de ficarem satisfeitos. Imaginem só os apóstolos lá, não é? Servindo, né? E aqueles 5 pães e 2 peixes alimentaram de forma milagrosa toda aquela multidão. O texto ainda faz questão de mencionar que ainda sobraram, não é? Ainda foram recolhidos 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E o versículo 44 nos traz a informação que os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Mateus diz que além de mulheres e crianças. Meus irmãos, existiam no mínimo 10.000 pessoas aqui, ou mais. Nós não precisamos de tentar acertar esse número. Se fossem só 5.000 já seria algo muito grande isso que foi feito. De certa forma, todos os milagres que Jesus realiza também servem para apontar que ele não é só um homem, mas que ele é Deus. Mostram que ele se cansava ao ponto de querer se afastar e ir para um lugar deserto com os seus discípulos. Mas mostra que ao multiplicar pães e peixes, ele não era somente um homem que se cansava, ele também era e é Deus. Vejam, Jesus não faz milagres como muitas vezes foram feitos no Antigo Testamento, onde as pessoas, por exemplo, quando Elias multiplica o azeite da viúva, ele diz, assim diz o Senhor. Ou Eliseu também, segundo Reis, capítulo 4, também, quando realiza um milagre, diz, assim diz o Senhor. O Senhor Jesus não faz o milagre em nome de ninguém, porque Ele mesmo tem o poder. Ele mesmo é o próprio Deus. Ele não realiza em nome de ninguém, mas no nome dele mesmo. Ou seja, aqui nós não estamos diante de um mero homem que se cansa. Ele é homem e ele se cansa. Mas nós estamos diante daquele que tem poder para fazer o que só Deus pode fazer. É por isso que nós acreditamos que Jesus é Deus e é o nosso Salvador. É o único que pode ser o nosso Salvador. Meus irmãos, vejam que é um ato simples do Senhor. O Senhor Jesus simplesmente dá graças pelo pão e pelo peixe e ordena que os seus discípulos o distribuam. Vejam, o Senhor Jesus ele faz com naturalidade. Ele não precisa de um ritual, ele não precisa de nada além do seu próprio poder, nada além da sua própria autoridade. Vejam, esse sinal, o milagre em si, o sinal, ele não tem um objetivo de apontar para o sinal, para o milagre, mas tem um objetivo de apontar para quem o fez, para o poder daquele que o fez. Quando nós olhamos para um sinal, para um milagre realizado pelo Senhor Jesus, o objetivo não é enxergar o milagre em si, mas enxergar o poder de Jesus para fazer o milagre. Desse jeito, Jesus estava ali se colocando como aquele que é de fato o pão da vida, aquele que multiplica o pão, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, que tem o domínio sobre a natureza, sobre tudo e sobre todos. Aquele povo então estava ali sendo alimentado, como ovelhas sem pastor. Números 27, 16, 17, nós temos um texto que faz menção, né, a ovelhas sem pastor. O texto diz, o Senhor, autor e conservador de toda a vida, põe um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles e que entre adiante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Meus irmãos, Jesus é esse que então se coloca diante do povo, para que eles não sejam como ovelha que não tem pastor. Ele se coloca diante de nós
Ele está diante de nós, mostrando que é poderoso, que é Deus diante de nós, que entende as nossas fraquezas porque também é homem, e Ele não nos deixa desamparados, Ele se compadece de nós. Muito parecido aqui, quando nós vemos que o povo estava assentado sobre uma relva verde, de certa forma nós lembramos do Salmo 23, não é? Então, vejam bem, o povo está ali, não é, em um ambiente onde o Senhor Jesus os alimenta. Eles estão ali divididos em grupos. O Senhor Jesus provê todas as coisas para eles. O Senhor Jesus multiplica o pão. Ele mesmo é o pão da vida e Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele está ali multiplicando, mostrando que tem poder sobre todas as coisas. Jesus, de certa forma, ali está então dizendo que eu sou Deus, eu sou o que tem poder sobre todas as coisas, eu multiplico o pão, eu multiplico o peixe, eu provenho todas as coisas pelas quais eu tenho interesse de prover. As pessoas confiam em mim, eu provenho para elas, caso eu assim queira. O Senhor Jesus é aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Os irmãos, um pouco mais familiares com esse texto, podemos aplicá-lo às nossas vidas. E para hoje, temos duas aplicações para nós baseadas nesse texto. E a primeira aplicação é que Deus tem tudo sob controle. Meus irmãos, Deus tem tudo sob controle. Os apóstolos, mesmo sendo aqueles que presenciaram diversos milagres, mesmo sendo aqueles que receberam o poder e autoridade do Senhor para realizar milagres, para curar pessoas, mesmo eles que andaram com o Senhor Jesus, estavam ali incrédulos, não é que poderia ser feito alguma coisa para aquele povo. Era melhor que eles fossem mandados embora ou que eles tivessem dinheiro para comprar os pães. Eles não sabiam o que fazer. Os discípulos não sabiam o que fazer. Mas Jesus sim. Jesus tinha e tem tudo sob controle. Meus irmãos, muitas vezes nós vamos nos deparar com uma situação que a gente olha para ela como essa situação de 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Nós vamos olhar para uma situação e vamos pensar assim, olha, é impossível, não é? Do mesmo jeito que é impossível que 5 pães e 2 peixes alimentem uma multidão, nós vamos olhar para a situação e vamos falar, isso é impossível. Meu Deus, meus irmãos, mas nós estamos tratando de um Deus que faz coisas impossíveis, que faz coisas miraculosas, não é? Não através de uma pessoa que faz coisas miraculosas, como os apóstolos tinham o dom de cura e o dom de fazer coisas daquele jeito. Mas o Deus que nós servimos é o mesmo. É aquele que nos provê de forma, não é, abundante todas as coisas. E muitas vezes quando nós estamos em uma situação parecida com essa, eu tenho certeza que nós já experimentamos esse poder de Deus de prover para nós. E quando nós, então, antes tínhamos a ideia de que não tinha solução, e quando nós experimentamos a solução, nós, mais uma vez, reconhecemos que Deus tem tudo sob controle. Mas isso acontece que na próxima vez que forem só 5 pães e 2 peixes, nós nos esquecemos do que Deus já fez e nos colocamos incrédulos novamente. Assim como os apóstolos fizeram. Viram milagres, mas numa situação difícil se colocaram incrédulos. Nós também, mesmo sendo crentes, mesmo sendo novas criaturas em Cristo Jesus, mesmo tendo o Espírito Santo em nós, diante de um problema, mesmo tendo o próprio Deus em nós, nos colocamos incrédulos. Não acreditamos que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Meus irmãos, que nós não sejamos achados incrédulos diante de Deus. Que nós não sejamos esses que, face a um problema, nos comportemos dessa maneira, incrédulos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Lembremos dos grandes feitos do Senhor por nós. Lembremos da sua obra salvífica por nós, da sua ação miraculosa, a ação miraculosa do Espírito Santo para com as nossas vidas, transformando o nosso coração. Que isso seja suficiente
para que nós nos alegremos no Senhor, mesmo quando nós precisemos de alimentar uma multidão e tenhamos só 5 pães e 2 peixes. Mesmo quando a gente tiver pouco recurso financeiro, pouca vontade, pouca emoção, pouco amor, quando a gente não estiver querendo muito servir a Deus, pode acontecer que alguém esfrie, que alguém venha a se distanciar do Senhor. Meus irmãos, não nos apeguemos aos nossos próprios sentimentos, aquilo que a gente acha. Nos apeguemos aos grandes feitos do Senhor por nós. Tenhamos fé no Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Número 2. Não somos ovelhas sem pastor. Nós temos um pastor e esse pastor se chama Jesus Cristo. Meus irmãos, aqueles homens que o Senhor Jesus se depara com eles, aquela multidão, o Senhor Jesus se compadece deles, o Senhor Jesus abre mão do seu descanso, não é? Que era o objetivo do seu afastamento ali, para ensinar para eles muitas coisas, para curar muitas pessoas. Aqueles homens estavam como ovelhas sem pastor. Meus irmãos, essa não é a nossa realidade. Nós temos um pastor sim, esse pastor se chama Jesus Cristo, ele se compadece de nós. Ele mesmo, em Mateus 11, 28, diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é esse pastor que nos conduz nessa vida. Nessa vida, meus irmãos, nesse mundo, nós estaremos sujeitos ao sofrimento, estaremos sujeitos às dificuldades, estaremos sujeitos a muitas coisas desagradáveis. Não seremos poupados dessas coisas, passaremos todos por elas. Mas não passaremos sozinhos, temos um pastor, não somos ovelhas sem um pastor. Nós temos um pastor e esse pastor se chama Jesus Cristo. O que nós vamos fazer com esse texto? O que nós vamos fazer com essas aplicações? Eu espero, meus irmãos, que nós possamos olhar para todas as coisas com gratidão a Deus. Gratidão porque nós não sabemos o que vai acontecer, nós nem nos preocupamos demasiadamente com o que vai acontecer, mas nós confiamos em Deus, porque nós temos um pastor. Nós não somos ovelhas sem pastor. Nós cremos em um Deus que tem o controle sobre todas as coisas, que tem o controle sobre a natureza, que tem o controle sobre os recursos naturais, que tem o controle sobre o ar, sobre a vida, sobre a morte. Nós temos esse Deus que é favorável a nós. Esse Deus que nos amou eternamente, que nos atraiu para si mesmo através do Espírito Santo, que nos tornou novas criaturas, que nos deu um coração novo e que agora nós reconhecemos que esse Deus é o nosso Deus. Nos fazemos o seu povo santo, a sua nação eleita. Nos colocamos diante dele semanalmente, atendendo a sua santa convocação de adoração. E vivemos a semana certos de que ele é um Deus fiel, que tem um controle sobre todas as coisas, que é o nosso pastor. Meus irmãos, essa é uma graça exclusiva da igreja. É uma graça especial. É a graça salvífica. Essa certeza que temos de servir a esse Deus não está disponível a todos. Só está disponível aos eleitos, só disponível àqueles que o Senhor mesmo escolheu, só disponível àqueles que o Senhor mesmo alcançou. É por isso que nós, mesmo diante das dificuldades, nós temos uma alegria que os outros não têm, que os não crentes não têm. Nós temos a oportunidade de nos colocarmos diante desse Deus, certos de que Ele é favorável a nós, certos de que mesmo diante das dificuldades, Ele está conosco. Tenhamos fé nesse Deus, meus irmãos, que Ele é por nós todos os dias. Oremos ao Senhor e que assim possamos viver e aplicar esta palavra às nossas vidas. Senhor Deus, nosso Pai, Sua palavra foi lida e explicada, exposta, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Nada somos diante do Senhor. Somos miseráveis pecadores, Deus. Incrédulos muitas vezes. Sabemos quem o Senhor é, sabemos do que o Senhor pode fazer, o que o Senhor já fez, mas muitas vezes nos esquecemos. Tem misericórdia de cada um de nós. Que não sejamos achados incrédulos diante do Senhor, mas sim aqueles que confiam no Senhor, um Deus que pode todas as coisas, o nosso supremo pastor, aquele que cuida de nós.
Deus esteja com a tua igreja, nos dê uma semana na tua presença, que todos os dias levantemos gratos ao Senhor, por servirmos e fazermos parte da família do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.